Olá, eu sou Matheus Libório, acadêmico da Universidade Estadual de Roraima, e eu sou bolsista do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, e hoje eu vou falar sobre as principais propagandas usadas na Primeira e Segunda Guerra Mundial pelos países que lutaram. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. As grandes potências unidas que se alinharam foram a Grã-Bretanha, França, Sérvia, Rússia Imperial. Depois uniram-se Grécia, Portugal, Romênia e Estados Unidos contra as potências centrais, que eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Uniram-se depois o Império Turco-Otomano e a Bulgária. Na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1º de setembro de 1949 a 2 de setembro de 1945, os países que participaram eram os aliados, que foram a Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, União Soviética contra o eixo, que era formado pela Alemanha, Itália e Japão. Todos os países que participaram da Primeira Guerra Mundial usaram cartazes e propaganda para recrutar soldados, dinheiro e outros recursos para apoiar as operações militares. As propagandas foram ficando mais frequentes, intensa e sofisticada, pois o objetivo era manipular a população, que queriam que o povo só visse o lado ruim e terrível de seu inimigo. Isso foi feito uma censura e outros meios de propaganda como o visual, que podiam só ser escritas através de jornais e revistas. Eles diminuíam as notícias de suas derrotas e exaltavam as suas vitórias. Os cartazes eram algo mais próximo que eles tinham visualmente da guerra. Eles usavam cores para simbolizar aspectos da guerra e frases diretas e impactantes, assim como tinham as propagandas oficiais, vindas de revistas e jornais, tinham as não oficiais, que iniciavam-se por rumores e informações deturpadas da guerra. Os países faziam propagandas internas e externas. As internas promoviam o seu país e as externas visando o seu inimigo, procurando desmoralizá-los. Agora eu vou mostrar alguns cartazes dos países que participaram da guerra e que foram usados nas propagandas. Bom, o primeiro cartaz, ele é um cartaz alemão e ele se passa durante o Natal. E está escrito assim: Natal no campo, doe presentes de amor para os nossos guerreiros. O cartaz que fala a respeito ele é alemão também, e ele mostra um avião caindo e ele tá escrito assim: exposição dos restos da guerra aérea alemã. O outro cartaz também é alemão e tá escrito assim: para os custos da guerra. É um cartaz que mostra um querubim com um chapéu de um soldado recolhendo moedas para os custos da guerra. Agora eu vou mostrar um cartaz da Bélgica que diz assim: lembre-se da Bélgica, inscrevam-se para os dias. É um cartaz que chama jovens, adultos para se inscreverem na guerra. O próximo cartaz também é da Bélgica, que ele pede para os cidadãos comprarem os últimos títulos de guerra, né? Ele mostra uma mulher segurando a bandeira da Bélgica. Agora eu vou mostrar um cartaz dos Estados Unidos que diz assim: a Marinha precisa de você, não leia a história americana, faça isso. Ele mostra um marinheiro chamando um cara que está lendo o jornal, e em vez de ele ler a história, ele podia fazer, tá na guerra, né? Chamando pra guerra. O próximo cartaz é um cartaz super famoso que muitos já viram, que ele diz assim: quero você no exército americano. É um cartaz que em todos os filmes aparecia, que era um cara apontando o dedo para você, chamando você para guerra. Um cartaz, ele é um cartaz que diz assim: garotos e garotas, vocês podem ajudar o tio Sam a ganhar a guerra. Guarde suas moedas e comprem selos de guerra. Aqui é o tio Sam segurando um menino e uma menina pedindo para que eles guardem dinheiro, pois
havia crises durante a guerra. Aqui é outro cartaz que diz assim: para cada lutador, uma mulher trabalhadora. Ampare a nossa segunda linha de defesa. Como os homens jovens iam para a guerra, quem ficava eram as mulheres, e então elas que trabalhavam em indústrias ficavam em casa, elas que trabalhavam em lavouras. Então era, como ele diz, a segunda linha de defesa. Bom, aqui é um cartaz francês que diz assim: segundo empréstimo para a defesa nacional, assine, nos ajude a derrotar. Você vai apressar o dia da vitória e o regresso para casa. Aqui ele é um cartaz que pede para os cidadãos assinar um empréstimo para ajudar na guerra. Aqui é um cartaz francês também, assim como eu falei, como os homens e jovens iam para a guerra, quem ficava eram as mulheres. Então ele diz assim: as mulheres francesas em tempos de guerra. Aí mostra uma mulher numa indústria, trabalhando numa indústria, né? E uma mulher em casa, amamentando seu filho, cuidando das crianças, e uma mulher trabalhando na lavoura. Bom, agora é um cartaz da Grã-Bretanha, que semelhante ao dos Estados Unidos, como foi mostrado. Ele diz assim: seu país precisa de você. É um cara apontando para as pessoas, para jovens e adultos que viam cartaz. Então ele dava um incentivo dizendo que a pátria, o país precisava deles. O segundo cartaz, ele é um cartaz que diz assim: o chamado de seu país não é algo pela qual você vale a pena lutar? Aliste-se agora. Ele mostra um soldado segurando uma arma, né? E apontando para uma cidade, para umas casas, perguntando da pessoa que estava lendo o cartaz se não valesse a pena lutar pelas famílias, pela sociedade. Aqui é um dos cartazes que eu achei mais engraçado, que ele diz assim: ainda há espaço para você na RASC. RASC era uma base militar que é de transporte que levava os soldados, os jovens e adultos que se alistavam para a guerra. Bom, esse aqui é um cartaz português de Portugal, que ele diz assim: portugueses, 2 minutos de silêncio às 17 horas, 9 de abril. Esse aqui é um cartaz de solidariedade aos mortos na guerra, pedindo que fosse feito 2 minutos de silêncio em 9 de abril, né? Pelos soldados mortos. Esse aqui é um cartaz também português que diz assim: saudações da Grã-Bretanha ao seu aliado mais antigo. Ele tem a ver, esse cartaz, com a Aliança Luso-Britânica, que foi feita entre Portugal e Grã-Bretanha. Esse aqui é um cartaz russo, que tem uma mulher com armas atrás, que ele diz assim: a terra está chamando. Chamando os jovens e adultos, né, para lutarem na guerra. Esse aqui é um cartaz russo também que diz assim: soldados comem bebês, isto é um fato. Pense nas crianças. Junte-se ao Dan Damon hoje. É fazer monstros apagar. É um cartaz russo, ele é bem dramático, que diz que os soldados, né, dos seus inimigos, eles comiam os bebês, e isso era para incentivar, né, o alistamento na guerra, para acabar com esses pessoas ruins. Agora vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, e as suas propagandas. O regime nazista usou efetivamente as propagandas para mobilizar o povo alemão para apoiar a sua guerra de conquista. A propaganda também foi importante para inspirar aqueles que cometeram o extermínio em massa de judeus e outras vítimas do regime nazista.
Também ajudou a obter o consentimento de milhões de pessoas para enfrentar a perseguição racial e o extermínio em massa, e também eles são testemunhas indiretas como espectadores. Havia uma pessoa que ficava responsável por transmitir essa ideologia, e os meios de transmissão ideológicos eram por música, teatro, filmes, livros, rádios, materiais escolares e imprensa. Havia esse exaltamento de alemães, de uma superioridade contra os judeus. Haviam filmes que foram feitos com esse intuito de repassar essa Alemanha forte e superior. Um desses filmes foi o Triunfo da Vontade, que era um filme documentário que mostrava o exército militar em um desfile e jovens louvando a suástica. Agora eu vou mostrar os cartazes dos países da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui, ele é um cartaz americano agora, que diz assim: Vingar, Pearl Harbor. Pearl Harbor. E embaixo diz assim: nossas balas farão isso. Isso foi um ataque japonês a base aérea dos Estados Unidos, que era essa base Pearl Harbor. Segundo cartaz, ele diz assim: poxa, eu queria ser um homem, me ajudaria a marinha. Seja um homem e faça isso. Estação de recrutamento da Marinha dos Estados Unidos. Isso aqui é uma mulher que ela queria ser um homem para poder se alistar e servir na Marinha americana. Aqui ele é um cartaz americano que diz assim: americanos sempre lutarão pela liberdade. Aqui aí ele tem uns soldados de 1778 que foi na luta da independência dos Estados Unidos, e em 1943 que foi quando os Estados Unidos lutou na Segunda Guerra Mundial. Esse aqui ele é um cartaz americano também que dizia assim: Força Aérea dos Estados Unidos. Ele era um cartaz que fazendo essa propaganda de jovens na guerra segurando uma arma. Aqui é da Força Aérea. Esse aqui é outro cartaz que diz assim: vamos pegá-los com seus Panzers abaixo. Nós vamos se os mantermos disparando. Aqui é uma imagem com Hitler usando uma cueca, né, um cuecão para baixo, e os Panzers eram esses tanques atrás, tá, bem afastado, e dizendo que eles iam vencer se mantivesse esses Panzers abaixados. Bom, esse cartaz ele é um cartaz alemão, né, nazista, que diz assim: cidade de frente, Frankfurt, que era o nome de uma cidade. Eu pesquisei muito porque foi muito difícil traduzir. Que mostra acho que uma família, um pai, uma mulher e um soldado, uma criança segurando uma bandeira nazista. Esse aqui ele é um cartaz que os alemães diziam que os judeus que estavam por detrás de toda a guerra, por tramando tudo dali, né? E diz assim: atrás das forças inimigas, o judeu. Esse aqui ele é um cartaz que diz assim: morte da mentira, reunião política. Ele era um cartaz informativo que estava informando que ia haver uma reunião política, né, nazista, e é um braço de um alemão, um nazista, segurando a cobra, que simbolizava o marxismo, como está escrito embaixo dela. Esse aqui ele é um cartaz que diz assim: bolchevismo traz a guerra, desemprego e fome. Esse aqui ele é um cartaz que mostra uma figura de Hitler como um herói, como um cavaleiro de armadura branca, simbolizando o herói
e o protetor da pátria. Esse aqui, ele é um cartaz bem racista, porque diz assim: protesto das mulheres alemãs contra a ocupação negra no Reno. Que do lado do Reno tem um soldado russo, se eu não me engano, e do outro lado tem um castelo que passa no meio, tá entre o rio Reno. Em ambas as guerras, as propagandas foram bem usadas para incentivo da guerra, intensificação do ódio, para o recolhimento de recursos, incentivo do alistamento e, é claro, fazer as propagandas de seu país. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.